Olá! Nessa semana, eu, a professora Deise Moura, vou estar com vocês no programa TVPE no Ar. Bem, os convidados e convidadas, não é, que eu pensei, todos vão estar versando sobre a temática étnico-racial, racismo na sociedade brasileira. E hoje eu tenho a felicidade, a alegria de reencontrar num bate-papo, a psicóloga Paula Fonseca. E aí eu gostaria que Paula iniciasse para a gente falando um pouco do seu lugar de fala, já que ela trouxe, né, em um dos seus livros, a Djamila Ribeiro, que tem como um dos conceitos básicos, né, a filósofa Djamila Ribeiro, ela vem apresentando muito sobre a importância do lugar de fala. Então, Paula, e aí? Como se tornou psicóloga? Como é que Paula se vê? Como é que Paula se vê também com a discussão das questões étnico-raciais? Certo. Eu primeiro quero agradecer o convite, né? Para mim também é uma alegria estar aqui, já que a gente se conhece de outros espaços. O meu percurso, né, dentro da psicologia, assim que eu fui migrar para o ensino superior, eu não me via na profissão de psicóloga, mas aí o processo foi se tornando, né, possível. E aí aconteceu desse curso, entre tantos outros que eu também tinha me proposto a fazer o vestibular na época. E aí a psicologia chegou como um lugar que eu desejei ocupar. Quando eu entrei na graduação, até o terceiro período, eu ainda não tinha certeza do curso, ainda que ele tivesse, né, acontecido na minha vida de uma forma desejosa. E aí eu paguei uma cadeira de prática de pesquisa, paralelo a isso também eu vinha num processo de estar me descobrindo negra, junto com uma outra psicóloga também, que é Jesus Moura. Ela aborda esse tema muito bem. Ela diz que é minha prima. Isso. Por causa do Moura, né? Um beijo, Jesus Moura. Isso, e aí ela me ajudou muito nesse processo de descoberta, né, de me ver, me reconhecer e me afirmar enquanto mulher negra. E aí eu paguei essa cadeira de prática de pesquisa, no qual a pesquisa desenvolvida foi sobre o racismo feminino. E quando a gente começou a ir para campo, eu disse, é isso que eu quero para o resto da minha vida. E aí foi o que eu não teve mais nenhum espaço de dúvida. Hoje, há um estudo da psicóloga e professora Jeane Tavares, ela é professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e nesse estudo ela aponta o seguinte: a experiência de ser negro, ser negra, numa sociedade racista, compromete de forma significativa a saúde mental da população negra. E aí ela vai trazendo outros elementos, que existe uma associação direta entre racismo, o racismo percebido, discriminação e depressão. Depressão, ansiedade, o próprio estresse. Então, assim, as pessoas negras, a população negra, está muito mais propensa ao adoecimento e a questão da saúde mental. Então, a saúde mental da população negra é uma questão de política pública para a saúde. Precisa ser mais encarada dessa forma, problematizada. Então, o adoecimento, a morte, o extermínio da população negra, um índice altíssimo de mulheres negras com depressão. Então, assim, esse tema é muito silenciado, muito pouco discutido, muito pouco trabalhado. Eu queria que você falasse um pouco, como é que você percebe o adoecimento da mulher negra? Tá. Se a gente pensar, tem até um capítulo desse livro aqui também que ele aborda um pouco dessa questão, que é o livro da saúde das mulheres negras. Tem um capítulo que é deixa eu tentar ver aqui, que ela fala da questão justamente do estresse das mulheres negras, né? E ela traz isso como o estresse como sonhos reprimidos, né? Dos adiamentos que a gente coloca nos nossos planejamentos diários. Se a gente pensar a história das mulheres, né, no continente de África, elas tinham uma identidade fortalecida porque elas têm um percurso histórico de que combatiam, né, junto aos homens, de que elas foram líderes de quilombos, de que elas participavam da cultura agrícola, dessa produção agrícola,
de que elas também têm essa questão da tradição oral e de como isso vai fortalecendo esse coletivo. De produtores de saberes, né? Isso. De matriarcas. Isso. Então, toda a ancestralidade dela tem um local social de status afirmativo. E aí, quando elas são trazidas para cá, né, trazidas à força para cá, elas são destituídas desse lugar. Então, já começa a primeira violência. Elas são destituídas de sua própria identidade. De rainhas, princesas. Isso. E dentro desse universo, elas passam, deixa eu ver se eu coloquei aqui, mas aí elas falam dessa questão do, enfim, não vou me guiar por aqui não, mas elas trazem essa questão do estresse e ela faz uma relação muito bonita com o blues, né? De que o blues é um lugar de tristeza, que era esse lugar de lamento, mas que era um lugar criativo, que produzia saúde, que produzia cura. E o estresse não. O estresse ele maltrata e ele vai lhe definhando naquilo que é vida. Você vai ficando desalmado e aí é quando você adoece. Porque você passa a se desalojar desse lugar de vida. As questões de baixa autoestima, desvalia, de ver seu corpo como um objeto sexual, não é? As condições de trabalho, a dificuldade de acesso, a dificuldade em relação, quando tem condições de estar trabalhando, as diferenças salariais, não é? O sexismo, o feminicídio constante, não é? O racismo, e eu acho que também a questão da solidão. Porque com o ideal da branquitude, as mulheres negras, em muitas circunstâncias, elas são discriminadas e ficam preteridas. Então, assim, até eu vejo muito depoimento das meninas da dificuldade para arranjar um namorado, da dificuldade até para ver-se na condição de alguém que pode ser amada, casar, constituir família. Eu vejo que a nossa mídia, né, de uma forma geral, ela não contribui para desconstrução desses estereótipos, dessas violências. Eu gosto muito de analisar as novelas, e são poucas as mulheres negras e as meninas negras das novelas que elas podem ter família, casar-se, né, uma relação amorosa, sem ter que estar discutindo, problematizando de uma forma desigual a condição de preconceito, porque coloca a pessoa para ser humilhada a novela inteira. Não é? Destituída de sua identidade, e no último capítulo ela diz, chega, não quero mais. Mas é um lugar de fala constante, a quantidade, o tempo em que ela passou a novela toda reproduzindo o lugar da discriminação, do estereótipo, da dor, não é? E, de certa forma, alimentando no ideário racista da sociedade, que aquele é o lugar da mulher negra, ou aquele é o lugar da população negra, ainda na condição de trabalhos de menos-valia, né? Assim, ainda na condição de subalternidade, subserviência, silenciamento, e vendo o seu corpo, de certa forma, violentado. Então, as diferentes formas de violência, que desde a infância, nós, aqui eu estou falando do lugar de fala, do meu lugar de fala, nós, mulheres negras, sofremos, já justifica o adoecimento. Inclusive, o óbvio de você ter que estar falando isso, e às vezes as pessoas dizem, isso é mimimi. Não, isso é se colocar no lugar de vítima. Não, dói muito mais. Pois é, essa questão do mimimi, né? Desqualifica todo um discurso de um sujeito em sofrimento, né? E aí você traz essa questão das crianças, de que, assim, a psicologia, a gente constrói a identidade nas nossas experiências. Então, como é, né, olhar para uma criança inserida num contexto no qual há uma representatividade da TV que coloca as mulheres negras, né? Se a gente pensar em gênero, uma menina ou um menino, né? Saiu até uma notícia agora no Instagram, um grupo do Afroestima, criticando, né, colocando como provocação como é que é colocado o papel dos homens na imagem, né, na mídia social. Então, às vezes não, quase sempre ou sempre, né? Essa questão de que o negro no lugar de malandro, no lugar de mulherengo, no lugar de objeto sexual, no lugar de alguém que
não tem honestidade, então onde é que fica o valor, né, associado à questão da população negra? E aí, voltando para as mulheres, das meninas, né, sempre nessa condição de subserviência, quando não uma... Objeto sexual, que é para ambos, né? Carnaval, Isso. E para além, assim, a questão de uma... E não produtora de saber, não produtora de ciência. Pronto, eu acho que é a melhor palavra, não produtora de saber, porque a gente pode entrar numa de, quando falar em profissão, de subqualificar profissões. Mas qual é o lugar que as mulheres pretas ocupam na televisão? Né, de empregada domésticas, isso é uma herança, né, de todo o processo de escravidão. Qual lugar que essa mulher negra ocupa na sociedade? Sim. Né? Normalmente, a surpresa, por exemplo, eu sou uma professora negra, doutora. Sim. E professora da Universidade Federal de Pernambuco, uma das poucas, porque se você for olhar o quantitativo de professores e professores negros, professoras negras, numa universidade, você vai, são pouquíssimos. E que se afirma. E que se afirmam, se reconhecem enquanto negros e negras. Então, há um estranhamento, um choque das pessoas, né? Até duvidam, questionam, é mesmo? É você que vai dar palestra hoje? É você que lançou esse livro? É você a autora desse projeto? Então, esse estranhamento é porque, comumente, eu deveria estar em outra função, em outro lugar, né? E está na hora de começar a questionar. E quando a gente se depara com esse estranhamento, se você não tem a sua identidade muito afirmada, você começa a duvidar, às vezes, até da tua própria capacidade, né? Do teu próprio... da tua competência, do teu potencial. Eu acho que deve ser isso que lota bastante os consultórios, de que tem o poder aquisitivo para ir. Porque, assim, a saúde mental, o tratar, o cuidar-se, ainda precisa ser muito bem trabalhado, né? E assim, veja, uma coisa que eu observo muito na condição de professora, né, na universidade, é que a estética são elementos também que ajudam o sujeito nesse processo de afirmação da identidade. Então, é o Black Power, são as tranças, não é? Assim, usar o cabelo, a vestimenta, não é? A sua corporeidade, né? Como um ato político, um ato de afirmação. Então, eu estou vendo muito esse movimento com as jovens e os jovens que estão entrando na universidade. Mas também em seus depoimentos, eles falam de como é doloroso de enfrentar o racismo, o preconceito e as discriminações nas ruas, no dia a dia, nos seus relacionamentos, com a família. Porque a gente vive numa sociedade eurocentrada. Então, você trouxe assim, o conceito da afrocentricidade, que para mim é como se fosse assim, a gente hoje tem que estar... não são antagônicos, mas que precisam ser refletidos, né, para poder afirmar identidades. A gente tem uma sociedade que é eurocêntrica, ou seja, a identidade branca, né, ela é ressaltada em todos os seus aspectos. Então, o branco sempre foi visto como o referencial de beleza, de honestidade, de felicidade, não é assim, de status. Na verdade, de humanidade. Quer ser humano, seja branco. Então, os não brancos nessa sociedade, no Brasil, eles também são menos cidadãos. Então, nessa perspectiva, toda essa sociedade que a gente que vivencia esse racismo estrutural diariamente vai manifestar isso nas questões socioeconômicas, né, nas questões físicas, nas questões políticas, nas questões sociais, em todas as esferas. Como não afetar as questões psíquicas e físicas? Que eu acho que na psicologia, na psiquiatria, na medicina de uma forma geral, isso ainda é muito pouco discutido no Brasil, né? Nos cursos, a gente vem tentando implementar na UFPE, assim, disciplinas que abranjam para além da educação e da licenciatura, porque a gente percebe que o racismo, ele abrange todas as áreas, né? E as relações. Isso. E nesse campo que eu queria explorar contigo, psíquico, físico, de como essa negação da identidade e você está o tempo todo sendo aviltado, discriminado, humilhado, leva ao adoecimento psíquico. Então, esses jovens, na minha perspectiva,
e de vários estudiosos, inclusive da própria Neuza Santos, do Fanon, acho que a Djamila também aponta muito isso, eles têm que o tempo todo estar se reafirmando e lutando contra a branquitude, que diz, olha, não é a negritude que é o referencial de beleza, de status, de poder, de sabedoria, é a branquitude. E aí ele vive num conflito, porque ele não pode ser branco, ele tem aquele como o ideal e o referencial e os padrões, e uma sociedade que rejeita quem ele é. Então, é muito conflito, são muitos problemas, e eu acho que desde a mais tenra infância. E isso leva ao adoecimento. Como é que você percebe, se nos teus grupos terapêuticos você se preocupa com isso, se você analisa também nessa perspectiva? Sim, tu trouxe vários conceitos, né, que enquanto você... Joguei a bomba aí pra você. Meu papel é esse, é a sua seara. Enquanto você falava, eu ia escutando várias vozes, assim, dentro do meu percurso mesmo, né, de que, assim, Ana Bock é uma psicóloga, né, que ela fala que a psicologia é uma ciência política, né, Bell Hooks também fala da questão do autocuidado como um ato político. Tu também trouxe a questão da desigualdade racial, e eu vejo que a desigualdade racial ela está muito além da desigualdade social, e isso também chega no consultório, né? Quando você me pergunta como eu vejo isso, né, desde a tenra infância, se a gente pensar desde lá do período em que, tomando no caso a África como, né, o continente africano como origem de todo esse discurso, pelo discurso afrocentrista, de dizer que assim, que a gente não é filho do navio negreiro, a gente é filho de uma história que existia lá, de toda uma cultura, né, e trazendo essa questão da corporeidade para as crianças, né, as crianças lá no continente, em todos os países de África, elas vivenciam toda essa questão de uma corporeidade que é incluída na questão da religiosidade. Quando a gente traz aqui para o Brasil, vendo esse continente, digamos, psíquico, né? Tudo isso é resgatado partindo da realidade brasileira. Mas como também não considerar todo esse percurso, porque a criança ela tem um processo de escolarização. E no processo de escolarização a gente sabe, né? Você bem conhece as leis da educação, que obrigam o ensino a lidar, a tratar dessas questões, mas que muitas vezes acontecem que o que hoje chama-se bullying, né? O bullying racial não é bullying racial, é racismo. Né? Então, eu também penso assim, isso é racismo. Isso, então, bullying racial é minimizar, né? Racismo é crime, e crime tem que ser combatido, e quem não combate se omite. E quando você estava falando das leis, você está se referindo a 10.639, de 2003, que institui a história e cultura africana e afro-brasileira, o ensino da história africana e afro-brasileira nas escolas. E a obrigatoriedade, né? A obrigatoriedade do ensino. E a 11.000 que se refere às questões dos povos indígenas. Isso, 11.645, 2008. De 2008. Não é? Então, assim, todas essas leis, elas pautam a atuação na educação, e isso chega no consultório, porque a criança ela está incluída em vários contextos sociais, né? E esse contexto social inclui a vizinhança, a comunidade, a escola. Chega muito, eu me lembro que eu também já trabalhei em escola, então de ver algumas situações que a gente buscava intervir, quem tem esse olhar, né, transversalizado pela questão racial, muitas vezes como é que eu posso dizer? Você buscava intervir, mas a escola não aceitava? A escola não via dessa forma. Não via dessa forma. Né? Então, assim, eram sutilezas do racismo e que essas sutilezas, elas maltratam e elas matam vidas psíquicas. Né? Então, nesse processo de identidade, que a criança está aprendendo a se relacionar a alguém que numa dinâmica de infantil 5, uma criança que ela tinha o cabelo bem, né, crespo, exato. E aí as crianças não queriam tocar no cabelo dela. Né? Então, como pensar a inclusão dessa criança num contexto que os outros não querem tocar no cabelo dela, num experimento educativo? Às vezes nem o próprio educador, educadora se dispõe a tocar. Isso.
como se aquela criança não percebesse essa rejeição, né? E como se esse ato do não tocar não fosse racismo. E não fosse uma rejeição. Então, né? essa naturalização do racismo diário adoece desde a mais tenra infância e que educadores, sociólogos, psicólogos, a sociedade de uma forma geral, por naturalizar, não percebe a atitude e, de certa forma, não intervém. Então, é como se fosse uma bola de neve, assim, uma bola que vai crescendo, não é? E que vai se agigantando e adoecendo. Você trouxe uma coisa, uma questão, que não é muito explícita para a maioria da população, não é? Que a Neuza Souza Santos, a Neuza Santos Souza, Neuza Santos Souza, fala que é o tornar-se negro. A maioria da população pensa que você nasceu, então você já se identifica como mulher, como homem, como negro, como negra. E você disse, não, eu vim me descobrir negra cursando psicologia e através de uma mulher negra, também psicóloga. Então, você percebe que o processo de tornar-se negro é algo complexo. A afirmação da identidade negra num país como o nosso, o Brasil, que tem o racismo estrutural, é algo que precisa, como você disse, de um fortalecimento, de apoio para que para que o sujeito possa identificar-se de uma maneira afirmativa essa identidade racial. Como é que na condição de psicóloga hoje você percebe esse elemento? Entendi. De fato, tornar-se negra requer um processo de conscientização, né? Que inclusive tem uma pessoa chamada, eu até anotei aqui, para trazer, que eu acho que é um conceito que tem se falado muito hoje, da afrocentricidade, né? Que traz o negro como sujeito da sua própria história. E aí o nome dele é Molefi Azanti. E ele traz esse processo de conscientização, né, que orienta o nosso olhar para as possíveis, né, e cotidianas opressões, para que a gente possa encontrar estratégias de libertação. E esse processo de tornar-se negra, inclusive tem Posso ler aqui? Sim, rapidinho. Que é algo que é muito, acho bem importante quando ela traz a Neuza Santos, que ela fala de que ser negra é sofrer um processo, né, de massacre na sua identidade. Constante, né? Constante. É ser confundida em suas expectativas, é ser submetida a exigências, é ser compelida a expectativas alienadas, até porque, né, o racismo faz com que a gente tenha, né, uma cisão nessa identidade entre o ideal de ego branco e essa identidade negra que está totalmente fragmentada internamente. E ela diz que é tudo isso, mas, sobretudo, é a experiência de comprometer-se a resgatar a sua história e recriar-se em suas potencialidades. Eu acho incrível isso, né, de uma afirmação e de um reconhecimento, que foi isso que eu encontrei dentro do meu processo e que é isso que eu pretendo levar para outras mulheres no meu fazer psicológico. Eu queria, nesses últimos momentos que a gente está finalizando do programa, que você falasse rapidinho sobre o papel da literatura, para a afirmação da identidade, que eu acho que é uma coisa bacana, né, da literatura infantil, infanto-juvenil, e dos teus projetos, como, por exemplo, um que eu sei que você faz, que é as mulheres que correm com lobos. Isso. A partir da leitura desse livro, né, da Clarissa, com um trabalho que você faz com as mulheres. Então, assim, nesse pouco tempo que nos resta, é rápido, né? E esse tema riquíssimo, acho que dá uma série. É verdade. De trabalhar sobre, de a gente discutir mais, né, sobre essa questão. E aí você processa para a gente. Queria fazer só um adendo, né? Quando tu fala assim das mulheres negras que chegam nos consultórios. Conseguem, né? Que conseguem chegar. E de como muitas vezes esse lugar de cuidado não é absorvido por elas como um lugar que elas também precisam e devem e podem ocupar. Era esse o adendo, porque a gente foi construindo um lugar da mulher forte e do homem forte, de que tem que suportar. Mas a gente também precisa se cuidar e ser cuidado. E do preconceito, porque a gente ainda tem muito preconceito
com as pessoas que têm depressão, que estão vivenciando problemas de adoecimento mental, e elas são culpabilizadas por essa doença e, às vezes, discriminadas. Então, o local, ir a um psicólogo, ir a um psiquiatra, muitas vezes é visto com muito medo, e o medo do estereótipo que está em volta disso, né? Para quem quiser ver, Psicofobia. Psicofobia é um vídeo, né, que está disponibilizado para pensar sobre essa questão do preconceito de alguém que sofre de um adoecimento mental, de um sofrimento psíquico intenso. Acho que vale. Sim, sobre o meu projeto, né, eu tenho sim um grupo com mulheres. Pretendo também formar um grupo com mulheres negras. Já lancei, inclusive, e sofri críticas por isso. Por que mulheres negras? Por que só mulheres negras? Olha, né? aí as estatísticas mostrando por quê. Pois dados, né? E aí, esse livro tem um grupo, inclusive, que atualmente eu estou facilitando e que majoritariamente é um grupo composto por mulheres negras. São 6 mulheres e tem 5 mulheres negras. A gente ainda não tratou da identidade racial no grupo, mas tem uma delas que aí ela que vai se autodeclarar, porque é bem autodeclaratório, né? Mas esse projeto, ele tem como objetivo favorecer com que as mulheres se identifiquem onde elas se encontram nos contos, né? São 13 contos aqui no livro, e a partir daí são oferecidos recursos expressivos e a partilha, que é uma das coisas dentro da questão da africanidade, essa questão do coletivo, né? Então, essa partilha, ela roda, né? Isso. O papel da escuta. Isso. Da troca. E aí é oferecido esse espaço dentro desse projeto que dura em torno de 1 ano e 4 meses, no máximo, a depender do ritmo do grupo. E é um espaço de cuidado, né? Que a gente vai fermentando e vai produzindo e vai potencializando esse fortalecimento. Faltou falar da literatura, rapidinho. Ah, tá, sim. Qual a importância de, por exemplo, para as mulheres ler, né? Não mais literatura infantil, mas textos que falem sobre a mulher, o empoderamento negro, o lugar de fala, mas desde a infância, a literatura infantil que não só mostre príncipes e princesas louras, eurocêntricos, né? Em que medida essa literatura também pode, literatura africana e afro-brasileira pode contribuir para a afirmação da identidade? Sim. Só pode contribuir, né? Porque são leituras afirmativas que colocam o negro no lugar de quem pode se... Na verdade, assim, que coloca o negro no lugar de protagonista, que colocam esse sujeito como sujeito, que coloca um processo de autodescoberta, né? A menina bonita do laço de fita, os cabelos de Cora, Oranian e o peixe grande, né? Dandara e a beleza dos cabelos crespos. Isso, Dandara e a beleza dos cabelos crespos. A rainha Dandara, do local é rainha. Pronto. Ela está citando meus livros, viu, gente? Isso, esses 2 são seus. E assim, a gente tem uma infinidade de livros infantis que a gente pode estar contribuindo com essa identidade positiva, né? Diante de tanto racismo e de tanto preconceito e discriminação que a gente vivencia, enquanto sociedade, fortalecer é essencial. Ai, que maravilha. Eu só agradeço. E assim, fico muito feliz de você ter aceito o convite. Sim. Continue com esse trabalho, que a gente consiga, no campo da saúde, envolver mais profissionais, né, preocupados e assim, com essa temática, porque na luta por políticas públicas para a população, políticas públicas de saúde para a população negra. Sim. Obrigada, Paula. E fiquem agora com mais uma... Produção. Audiovisual. Valdirão.